Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, no último domingo, a irmã Neuza trouxe para nós uma mensagem na igreja e eu quero, quando ela ficou ministrando lá, Deus vai falando com a gente, E eu peguei um gancho na mensagem dela aqui para trazer hoje uma reflexão para a nossa vida. A palavra está lá no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 24 ao 31, é aquele texto que fala que Jesus anda sobre as águas. Jesus ele estava em algum lugar com os discípulos e ele ordenou aos discípulos que passassem para o outro lado, e enquanto os discípulos foi andando, a palavra diz que era tarde, os discípulos saíram navegando, Jesus foi para o monte, foi para orar, e depois que ele orou, ele vai em direção aos discípulos, os discípulos, isso já é de madrugada, fala-se da quarta vigília, A quarta vigília, naquele tempo era a partir das 3 horas da madrugada. Então, na quarta vigília, Jesus, ele vai atrás dos discípulos e está uma grande tempestade em alto mar. Os discípulos estão passando por uma tempestade muito forte e Jesus ele vem andando sobre as águas para ter um encontro com Jesus. Então vamos ler o texto, o que diz para a gente entender o que eu quero falar para a gente nessa noite. No verso 24 diz assim, a partir do verso 24: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amados, presta atenção nessa palavra. A palavra está dizendo que Jesus, ele vai andando sobre as águas, encontrar com os discípulos, e quando eles reconhecem que é Jesus, depois que Jesus diga, não tema, sou eu, eles reconhecem então que é Jesus. E Pedro que era diferente de todo mundo, Pedro era atrevido, ele era muito ousado, ele vai falar para Jesus: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Pedro quer ter um sobrenatural com Deus, porque andar sobre as águas é ter um sobrenatural com Jesus. Amém, amados? É viver além da nossa capacidade, viver além do nosso limite. É fazer algo fora do nosso normal, algo que vem da parte de Deus para a nossa vida. Então, andar sobre as águas, para Pedro, era viver o sobrenatural de Jesus. E aí Jesus fala com ele: então vem comigo. E Pedro, então, ele começa a caminhar sobre as águas. Só que o vento está forte, a tempestade, Pedro, então, ele tira os olhos de Jesus para olhar para o vento, para olhar para a tempestade. E quando ele olha para a tempestade, quando ele olha para o vento, a palavra diz que ele afundou, ou seja, ele caiu. Ele caiu, e aí, lá no verso 30, ele diz assim, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, ele estava afundando. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amados, olha, presta atenção. Presta atenção no que Pedro fala. Pedro está vivendo um sobrenatural com Deus. Porém, no meio do sobrenatural, ele tira os olhos de Jesus para olhar para o vento, para olhar para a tempestade. E quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a tempestade, a palavra diz que ele começa a afundar, ele começa a cair. Queridos, presta atenção, na nossa vida, a gente
a gente costuma passar, por essas dificuldades, por essas surpresas. Nós estamos bem na caminhada, estamos com Jesus, firmes com Jesus, começamos bem, com Jesus, começamos alegre, começamos entusiasmados, começamos cheios de Deus. A nossa visão ela está única e exclusivamente em Jesus, porque tudo que nós queremos é Jesus. Porém, queridos, ao longo da caminhada, quando nós estamos no auge do sobrenatural de Deus, muitas vezes o que nós fazemos, quando vem as dificuldades, é olhar para as dificuldades, é olhar para as tempestades, é olhar para a tristeza, olhar para o medo, olhar para a desilusão, olhar para um monte de coisa. Sem contar, querido, aquelas vezes em que nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus e nós deixamos de olhar para Jesus e nós caímos. Caímos nas drogas, caímos no álcool, caímos na prostituição, caímos no adultério, na fornicação, caímos de diversas maneiras. A palavra diz que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural de Deus. Porém, quando ele tira os olhos de Jesus e olha para a situação, para as coisas que estão em volta, ele começa a cair. Queridos, quem de nós nunca caiu? Quantos homens na Bíblia você conhece que já caiu? Vamos ver? Olha, Adão foi o primeiro. Adão caiu, Noé caiu, Saul caiu, Davi caiu, Salomão caiu. Quantos outros nós poderíamos falar que caiu? Só que, os que se arrependeram, estes, Jesus recuperou, Jesus resgatou. No Novo Testamento nós vamos encontrar Judas Iscariote que cai e não se arrepende. Mas em contrapartida nós vamos encontrar um Pedro que cai e ele se arrepende. E Jesus resgata ele. Todas as vezes que nós caímos, se nos arrependermos, se voltarmos a olhar para Jesus, ele estende a mão para nos salvar, para nos resgatar. Ah, pastor, mas que bom, então foi só homem que caiu, mulher não caiu. Não? Será que não? Eva caiu. Podemos dizer que Eva caiu. Podemos dizer que a mulher do fluxo de sangue ela estava rastejando, ela não estava nem caída, ela já estava rastejando. E Maria Madalena? Maria Madalena tinha 7 demônios. Quem é mais caída do que essa? 7 demônios, ela tinha uma comunidade inteira dentro dela. Comunidade de demônios. Mas todos que se arrependeram, o Senhor foi lá e resgatou. A nossa vida é da mesma forma, queridos. Nós caímos, às vezes nós erramos, às vezes nós tiramos um pouco da atenção de Deus, e quando nós tiramos a nossa atenção de Deus, nós vamos olhar em volta e nós vamos ver outras coisas, nós vamos olhar em volta e vamos ver que tem alguns benefícios lá fora, porque o pecado ele é prazeroso, e ele chama a atenção, e ele quer tirar a nossa atenção mesmo, ele quer nos distrair. E quando nós olhamos para o pecado, quando nós olhamos para as coisas que estão à nossa volta, a intenção nossa é afundar. O que vai acontecer na nossa vida é que a gente vai cair. Aí, o que acontece? Então você caiu, então caímos, e aí vamos ficar aí com vergonha. Vamos ficar aí, fugindo, nos escondendo, não querendo ver os irmãos, porque os irmãos vão falar, porque os irmãos vão questionar, porque vão perguntar, e daí? Queridos, olha, aqui na minha cidade, não na minha cidade, mas em Belo Horizonte, aqui tem uma emissora de rádio, e no meu tempo de criança tinha uma apresentadora, ela era do plantão de polícia, e ela dizia o seguinte, quem não quer aparecer, não deixa o fato acontecer. As pessoas vão falar mesmo, queridos. Pode ser que falam, mas existe uma coisa que você ainda não aprendeu, que você ainda não entendeu. É que mesmo falando, mesmo questionando, mesmo perguntando, as pessoas sentem a sua falta. Elas se entristecem com o que aconteceu e, de certa forma, elas querem te ajudar. Basta que o seu coração esteja aberto para receber ajuda. Amados,
Falar de nós, todo mundo fala, fazendo bem, fazendo mal, né? Andando certo, andando errado. Qualquer um vai falar de nós, sempre vai ter alguém para falar de nós. O que nós precisamos é de arrependimento, o que nós precisamos é entender quando erramos e que precisamos de ajuda. A palavra de Deus diz lá no Salmo 145, verso 14, que o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos, desde que se arrependa. A gente precisa de se arrepender. Eu adulterei, eu errei com a minha esposa, eu errei com o meu marido. Arrepende, pede perdão, busca ajuda. Pastor, eu sem querer, eu estava lá em casa de boa lá, mas aí um amigo me chamou e a gente saiu e eu usei droga a noite inteira, e daí? Se arrepende. Se arrepende. Fala com o Senhor, Senhor, me perdoa. Não é isso que eu quero para a minha vida. Mas eu fraquejei. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Eu tenho certeza que Ele vai te resgatar. Eu tenho certeza que Ele vai perdoar o seu pecado, o seu erro, a sua falha. Porque o Senhor, a palavra está dizendo, o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Tem um ditado que diz que, isso não está na Bíblia não, mas dizem que o cair é do homem e o levantar é de Deus, e é verdade. É isso mesmo. Foi isso que Pedro fez. Pedro caiu, e quando ele caiu, no verso 30, ele diz assim, olha, Senhor, salva-me. Só o Senhor, querido, só o Senhor tem condição de nos tirar desse buraco, desse abismo. Só Ele tem condições de perdoar os nossos pecados. Só Ele é Deus na nossa vida para nos perdoar dos nossos erros, das nossas falhas. Nós precisamos de falar igual Pedro, Senhor, salva-me. Eu não quero morrer afogado. Eu não quero ficar caído. Eu não quero viver no pecado. Senhor, me ajuda. Quando você pede ajuda. No verso 31, a palavra diz que Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro. Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Ele não deixou que Pedro se afundasse. Se você, querido, fez alguma coisa de errado, se você cometeu algum pecado, se você deu uma desviada, passou uma noitada na rua, seja o que você tiver feito de errado, amado, saiba que Jesus está com as mãos estendidas para te resgatar, para te segurar pela mão e te salvar desse abismo, para puxar você para cima e te colocar de pé novamente. Você precisa crer nisso. Você precisa levantar a cabeça, erguer a cabeça, olhar para Jesus, voltar a olhar para Jesus, porque Ele tem muito mais para você, querido. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, eu não sei o que está se passando na mente desse irmão, dessa irmã, eu não sei qual foi o pecado que ele cometeu, o pecado que ela cometeu, mas eu entendo que nesse momento pode ser que ele ou ela esteja com vergonha, da igreja, dos irmãos, do pastor, esteja querendo se afastar por causa disso, mas eu peço ao Senhor, Pai, que através do Teu Espírito Santo, que o Senhor traga, meu Deus, sabedoria sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã, que o Senhor sustenta esse irmão, como diz a Tua Palavra, que o Senhor coloque ele de pé na Tua presença, no nome de Jesus, renova, resgata esse Teu filho, resgata essa Tua filha, meu Deus, em nome de Jesus, libera uma palavra de perdão para ele ou para ela, Senhor. Pai, no nome de Jesus, tira todo medo, tira toda vergonha, meu Deus, no nome de Jesus, ergue a cabeça desse varão, ergue a cabeça dessa varoa, Pai, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, trabalha nesta vida. Não permita, Senhor, que o Teu filho venha afundar, não permita que a Tua filha venha cair. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, como igreja do Senhor, nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E assim também nós concordamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não fique caído, não fique abatido, não se deixe afundar. Clame ao Senhor, busque ajuda. Todos nós estamos de coração aberto para poder te ajudar. Amém? Eu quero te agradecer pela participação nos comentários, nos vídeos.
Muito obrigado a você que tem colocado lá, né, o seu comentário. Peço que você compartilhe com outras pessoas se você estiver gostando das mensagens. Peço que você que não se inscreveu ainda, que se inscreva, que ative o sininho para receber mensagens. Dê o seu like para continuar recebendo outras mensagens aqui. Amém, amados? Eu quero te agradecer por estar comigo esse tempo. Para mim tem sido muito bom poder estar aqui todos os dias trazendo uma mensagem. Eu creio que ao longo do tempo elas vão melhorando, Deus vai falando e a obra vai acontecendo na nossa vida. Amém? Eu te encontro no próximo vídeo e até lá, no nome de Jesus. Amém.